Esse foi, veja o YouTube. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam muito bem, que hoje, essa noite, promete. Vamos fazer o primeiro estudo do budismo, Encantos da Filosofia Budista da Comunidade Nova Esperança. Nossa primeira live, né, amor? Nossa primeira live. Boa noite a todos, tudo bem? Como é ao vivo, lógico que a gente está aqui, entra aqui para mim, por favor. Esperando, né? Esperando as pessoas chegarem, né? Para assim iniciarmos a nossa live sobre Eshofune, inseparabilidade do eu e do ambiente, né? Então, vamos lá, tá no ar. Aqui, gente, como ele falou, né? Nós vamos falar do princípio Eshofune no dia de hoje. Eshofune é a inseparabilidade da vida e seu ambiente, está até passando aí na tela, vai ficar todo o tempo para vocês poderem assistir, ver, né, sobre o que se trata. Mas nesse momento, eu acho que é legal pedir, né, para que vocês curtam esse vídeo. Não somos youtubers, né, mas a gente gostaria que vocês pudessem curtir o vídeo. A live vai ser o senhor Orlando, nosso convidado, o senhor Orlando Basito. Ele é um dirigente lá de Sorocaba. Como que é? Vice-responsável da coordenadoria. Da subcoordenadoria, né? É um grande querido nosso, um homem assim muito sábio. E ele vai estar nos ajudando com esse princípio, né? Então, comentem, por favor, interajam. A gente vai, ao final, colocar as perguntas na tela, o senhor Orlando vai poder interagir com vocês, né? Vamos comentar, e é importante isso, né? Porque, diferente de uma atividade presencial, não podemos levantar a mão e falar, eu quero falar, né? Que é o que a gente gosta, é diálogo, né? Estamos aqui para isso. Então, por favor, curtam, comentem. A gente também vai ter a participação especial da Érica Rory, que é do Grupo Horizontal, Grupo Flora. Eles atuam lá no CC Campestre, né? Aí depois vocês vão ouvir o que ela tem para dizer. Então, vamos lá? Vamos começar, então. A Soraya, ela vai falar sobre o tema, vai introduzir, né, o tema e o que a gente vai falar, e aguarde e confie que vai ser muito bom para todo mundo. Vamos devagarinho aí, que estamos todos assim, tremendo. O estudo de hoje é do princípio budista, que fala sobre a inseparabilidade da vida e do seu ambiente. Sensei fala: nenhuma forma de vida pode existir em completo isolamento. Mesmo quando não se pode ver a ligação dos seres vivos ao seu redor, uma observação cuidadosa invariavelmente revela algum tipo de conexão. Eshofune vem da contração, Esho, vem da contração de termos japoneses de erro e shorro, onde erro significa mundo objetivo, que é aquele percebido pelos 5 sentidos. Shorro é do mundo subjetivo, é a mente ativa, a personalidade, né? E o Ro, desculpa, o Ro é a manifestação do karma, é o efeito manifesto, tanto no mundo objetivo, que é o nosso ambiente, como no mundo subjetivo, que é a nossa própria vida, a nossa própria mente, né? E Fune vem de 2 fenômenos, mas não 2. O que significa isso? Que são 2 fenômenos distintos, mas de uma essência única, né? Portanto, a vida e o ambiente são inseparáveis e influenciam-se mutuamente, né? Como, por exemplo, aqui no livro Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa, que é um livro maravilhoso, por sinal, diz assim: o ciclo da vida nos oceanos também serve como ilustração. Neste ambiente, uma criatura é alimento para outra, como uma forma de coexistência. É curioso de que, de certa maneira, cada organismo luta constantemente para se proteger dos outros. Se dedicassem a abandonar essa luta, todos morreriam. Os plânctons vegetais absorvem a luz solar e servem de alimento para os plânctons de animais, que são engolidos por pequenos peixes e estes, por sua vez, por animais maiores, que morrem, se decompõem e servem de alimento
de novo para os plânctons vegetais. E assim completa-se o ciclo. Porém, basta despejarmos uma grande quantidade de petróleo no oceano, como tem acontecido com muita frequência nos dias de hoje, e essa cadeia é quebrada. Então, isso já influencia diretamente na nossa vida, né? E voltando a esse estudo, a gente gostaria de usar um trecho do Gosho, Os Presságios, que Nichiren Daishonin fala assim: as 10 direções são o ambiente, e os seres vivos são a vida. Para ilustrar o ambiente, é como a sombra, e a vida é como o corpo. Sem o corpo, não poderá haver sombra, e sem vida não existe ambiente. Do mesmo modo, a vida é moldada por seu ambiente. Esse trecho está no Senji volume 1, página 673. E por meio dessa analogia de corpo e sombra, Nichiren Daishonin ele quer apresentar uma perspectiva construtiva diante das diversas fenômenos que ocorrem, né, no nosso dia a dia. Especialmente essas questões que a gente quer transformar, né? Ou seja, a transformação do ambiente externo não será possível sem a transformação do próprio indivíduo. Querer transformar o ambiente sem a mudança de si mesmo é tão paradoxal quanto a tentativa de endireitar a sombra sem mexer o corpo, ou sorrir para o espelho e o espelho responder mostrando a língua, né? Pensando assim, vamos voltar isso para a transformação do indivíduo, né? No capítulo Jovens Herdeiros da Nova Revolução Humana, o presidente Queda cita: quando uma pessoa levantar-se firmemente na prática da fé e agir com sabedoria e forte energia vital, será capaz de mudar a sua família, a sociedade em que vive e até mesmo a sua nação. A origem de uma guerra está, na verdade, dentro do coração do ser humano. Ela é provocada pela inveja, pelo ódio e pela ganância. Da mesma forma, a paz reside no coração das pessoas, e sua realização deve se basear na revolução humana. A poluição é um produto da ganância, do homem moderno que busca apenas a riqueza e uma vida fácil. Esquecendo de manter a harmonia com o meio ambiente, com base no princípio Eshofune, torna-se muito claro que a destruição do meio ambiente provocará certamente um grande sofrimento para os seres humanos. Por esse motivo, devemos abraçar uma correta filosofia de vida, mudar nosso modo de vida e a maneira de pensar sobre o mundo. Isso se chama revolução humana. E essa postura destes homens que usam do meio ambiente em benefício próprio, apenas pensando nele mesmo, naquilo que o cerca, sem pensar que aquele meio o sustenta, né, e sem pensar nas consequências que isso oferece para as outras pessoas, isso é chamado heresia, né? Heresia vem de um termo de origem grega e ele significa escolha, opção. Mas fora do contexto religioso, ele também pode ser considerado um absurdo ou um contrassenso. Então, quer dizer que a postura dessas pessoas que agem em benefício próprio, ela é um absurdo, né? Ainda mais se tratando do meio ambiente. E tem vários aspectos que podem ser analisados com relação a isso, né? Da vida do homem, da vida da natureza, da vida dos animais, muitas coisas. Então, quando pessoas inescrupulosas, ávidas pelo poder econômico, elas provocam desequilíbrio ambiental, muitas vezes sob vista grossa das autoridades, que é o que mais se tem, a natureza reage como autodefesa a essas atrocidades, né? E o budismo, ele vem propagando a purificação dos sentidos, que em última instância, se refere ao respeito da vida e da natureza como um todo, né? Então, o correto comportamento como ser humano é o que chamamos de estado de Buda, né? Que é uma condição interior que a pessoa adquire sabedoria que lhe permite compreender a verdadeira essência da vida e a manifestar uma profunda benevolência com todos e ter uma correta percepção das 3 existências e da lei básica universal. Aí o Li vai falar um pouquinho agora. Essa percepção, né, dos 3 domínios da existência, elas são formadas na própria vida. Então, isso acontece de que forma?
Gente, ao vivo, ó, tem visita aqui, a gente está ao vivo. Essa é a nossa pequena. Fala um oi pro pessoal. Despenteado, olá. tá? Agora ela vai pentear o cabelinho lá com a irmã. Olha só, gente, cortando o assunto aqui cortando o assunto, desculpe aí, pessoal, é ao vivo mesmo. Cortando o assunto do livro, a Virgínia, ó, a Virgínia daqui, eu conheci ela pelo Instagram e ela tá aqui, ela é membro também de outra comunidade, de outro distrito, acho que ela é lá de São Paulo, não tenho certeza, mas ela tá aqui, o Celso, o Fernando Pepato, a Gislene também. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Volte, amor. Depois desse momento familiar presenciado por todos que estão, agradeço a presença de todos. A gente vai falar sobre esses 3 domínios da existência, né? Que é o domínio dos 5 componentes, que é o primeiro, que ele é formado de como? De forma, percepção, concepção, volição e consciência. Forma, da forma que se apresenta, a percepção é como você percebe aquela forma, a concepção é como você concebe, né? A volição é o desejo que é gerado dentro de você para agir, né? Seja em qualquer circunstância, de forma benéfica ou maléfica, a volição ela é capaz de fazer isso. E a sua consciência, ela produz tudo isso daí. Né? Esse daí é o domínio dos 5 componentes que está inato. Né? Ele faz parte da nossa vida, ele faz parte de todas as pessoas. O domínio dos seres vivos, né, que é o interrelacionamento, né, e a influência mútua, ou seja, é um mundo sendo mundo habitado por seres. Quando falo seres vivos, não seres humanos, são todas as espécies de vida, né? E depois vem aí o domínio do meio ambiente, ou seja, seres vivos têm invariavelmente algum tipo de ambiente que, por sua vez, sustenta sua existência, ou seja, tudo aquilo que nos permite estar vivos. Um planeta sem ar ou sem água é impossível de erradicar a vida. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é o de imaginar uma árvore. Suponhamos que a árvore seja a vida. Nela há frutos que são os resultados do nosso dia a dia. O ambiente. Muitas vezes olhamos para a nossa realidade e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos e deixam a desejar. Então, o que a gente faz nesse momento? A maioria de nós nos dedica mais atenção ainda aos frutos. Mas, de onde eles vêm, né? São as sementes e as raízes que geraram o que no budismo chamamos do eu interior, ou seja, é aquilo que eu produzo no ambiente. A virtude invisível gera recompensa visível, escreveu Nichiren Daishonin a um discípulo. O Buda esclarece que aquele que compreende boas ações colherão benefícios visíveis e concretos, ou seja, tudo aquilo que você faz sem ninguém ver ou que ninguém precise ver, você vai manifestar, você vai produzir benefícios concretos, você vai sentir tudo aquilo que você produz. É a vida acontecendo. É o invisível que produz o visível. Isso significa que se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que transformar as raízes. Quando deseja alterar que o ambiente lhe ofereça, antes devemos transformar sua vida por meio da prática do Nam-myoho Renge-kyo e Shakubuku. Shakubuku é o termo que a gente usa para tornar todas as pessoas felizes. Elas são as pessoas com quem conversamos sobre o budismo. Sensei diz, quando fortalecemos nossa determinação, isso se reflete na maneira de sentir o ambiente e ele se transforma em conformidade com essa determinação. A questão principal é uma ação positiva, possui um benefício inerente. O benefício não é resolutamente algo que vem de fora, ele surge de dentro de nossa própria vida, ou seja, dentro de nós, é esse desejo, né, que está dentro da gente. Então, o benefício não é absolutamente algo que vem de fora, ele surge de dentro de nossas vidas. Manifesta-se por nossas ações, o benefício jorra como água de uma fonte. É isso que significa benefício, afirma o presidente Ikeda. O objetivo do budismo de Nichiren é capacitar a pessoa e desenvolver o mundo interior no estado de felicidade absoluta.
né? Que nada pode corromper, que independente da situação que esteja sendo enfrentada, quanto mais as pessoas vivem, mais elas geram valor e felicidade. No entanto, para se alcançar este estado de felicidade absoluta e inabalável, o estado de Buda é imprescindível. Você não consegue, meu amigo. Se você não estiver no estado de Buda, livre de sofrimento e compreendendo que você é a própria vida, transformando e produzindo tudo aquilo que deseja, você tem, quando você respeita e considera a dignidade da vida de todas as pessoas, de todos os aspectos relacionados ao ambiente, ou Eixofune, que é a inseparabilidade da vida e de seu ambiente, e é o princípio que nos ensina isso. Cada vida humana, juntamente com o seu ambiente, torna-se parte da energia vital de todo o cosmos. Assim, qualquer mudança na condição de vida de uma única pessoa pode afetar, a partir das profundezas do seu ser, a vida de outras pessoas. E como a natureza e o cosmos são entidades vivas, as ondas que emanam da vida humana podem não somente abalar o alicerce de outros seres vivos, mas afetar aquilo que normalmente considerávamos inanimado, né? Portanto, a dedicação à prática budista é, de fato, fonte de benefícios, muito além da nossa imaginação. Como diz o mestre, o poder supremo do Nam-myoho Renge Kyo nos capacita a transformar qualquer impulso ilusório, o karma negativo, e sofrimento em estado de Buda. Você transforma toda a condição da qual você está no estado de Buda, livre de sofrimento. Sabedoria e benefício, ou seja, quando você está no estado de Buda, você é sábio e você consegue produzir benefícios de formas consistentes. Não há karma negativo que não possamos transformar ou mudar. Essa é uma extraordinária filosofia, é uma extraordinária fonte de esperança. Assim, não há razão para lamentarmos nem nos desesperarmos. Seja você o protagonista da máxima felicidade, por meio da transformação interior alcançada com a prática do Daimoku, que é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo repetidas vezes e resolutamente determinado com essa fé, e o Shakubuku, ou seja, que nós possamos encontrar em nós essa para propagarmos para todas as pessoas. Manifeste a ilimitada sabedoria para mudar um dia coberto por nuvens espessas em um céu límpido e reluzente, tornando a vida brilhante, alegre e cheia de energia. Com atitude mental positiva e um coração cheio de esperança, transforma-se o impossível em possível. Já pensou fazer tudo isso? Já pensou? Você mensurar isso, então é imensurável. Você pode, você é ilimitado. Isso é Eixofune, é saber que você atua no seu ambiente, e o ambiente vai determinar como efeitos dos quais você produziu nele. Então, vamos respeitar mais a dignidade de todas as vidas, de todas as formas de vida. Todas elas são de extrema importância para a nossa existência, para que a nossa terra torne-se habitável, em paz e feliz. Agora é com você, Fátima. Fátima, não. Eu sou o novinho. O que a Érica ia falar, bem legal no nosso bate-papo, foi com relação aos 5 R's, né? Que é o repensar, reusar, reduzir, reutilizar e eu acho que reciclar. Mas ela falou de mais um R, que é o R da Revolução Humana. Então, a gente, budista, tem 6 R's, né? O senhor Orlando é bom esse tema de sustentabilidade. Vou chamar aqui para a gente ele puxar nesse gancho que eu ia falar. Peço desculpas por isso, mas a gente tem esse contratempo. Vou chamar o senhor Orlando aqui, vocês vão dar um oi para ele. Boa noite, senhor Orlando. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Comunidade Esperança não espera, ela é esperançar. É diferente, né? Tudo bem com você? Tudo bem, senhor Orlando. Me Como desculpe está o pelo frio? Está muito frio?
Um pouquinho. Agora Esse ano estamos é começando. atípico pela influência do El Niño, né? Então, nós vamos ter temperaturas e muitas frentes frias, né? Então, precisa tirar o cobertor do guarda-roupa, né? As roupas. As senhoras vão usar botas, as moças. Vai ser um charme na sociedade em geral, né? Com certeza. Sim. Com a máscara aí vai ficar perfeito, né? É verdade. Senhor Orlando, deixo Oi. a palavra com o senhor. Eu e ele vamos nos abaixar aqui agora na tela principal. E aí o senhor pode ficar à vontade, por favor. Conforme for surgindo perguntas, eu vou passando para o senhor, tá bom? Ok. Eu Não precisa agradeço. Então, boa noite economizar. às amigas e amigos da Lei Mística. Agradeço pelo convite para dialogar sobre os princípios básicos do budismo Nichiren e da Soka Gakkai Internacional. O tema de hoje é Eixo-Fune, como já foi explicado anteriormente, é a vida e seu ambiente são inseparáveis. A vida de todos os seres vivos, sensíveis ou insensíveis, também se une a esse ponto. Então, não há separação entre o ser vivo e o ambiente. Nós podemos considerar o ambiente como o ambiente natural. Aí tem uma brincadeira que faziam comigo com criança, e o que me motivou a essa área de meio ambiente, eu estou nessa área há mais ou menos uns 50 anos e venho acompanhando com bastante aprendizado os movimentos que surgem e as tentativas de mudar o interior do ser humano para que o mundo mude, né? Essa é uma batalha nossa como budista que temos como princípio: eu mudo, o mundo muda. Então, nossos pensamentos têm que mudar. Nós temos que aprender com a vida, né? Isso é muito legal, porque nessa época de criança, perguntava para mim assim: que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu respondia insistentemente: a galinha. E a pessoa insistia: não, primeiro o ovo. Eu falei assim: mas sem a galinha e o galo para fazer o filhinho, né, o filhotinho, não tem a continuidade da espécie da galinha, do galo. E eles não entendiam o meu raciocínio. Eu continuei pensando dessa forma. Aí vem a pergunta para todos: quem nasceu primeiro, o ambiente natural ou o ser vivo, ou o ser humano? Se nós olharmos a história do planeta Terra, é uma história de aproximadamente 14 bilhões de anos, né? E nós teremos nos próximos anos aí, que estão chegando, 11 bilhões de moradores do planeta Terra, sem considerar outras espécies. Estou falando de ser humano, né? Então, 2005, sim, e sem a estimativa seria de 11 bilhões de pessoas no planeta Terra. Aí tem uma questão muito importante. 11 bilhões de pessoas querendo usar fralda descartável e uma série de outros produtos descartáveis. Vai chegar um ponto que o próximo descartável seremos nós. Então, é um limite que o planeta tem de produzir recursos naturais. Se nós nos envolvermos num consumo mais consciente, um consumo sustentável, a nossa sociedade será sustentável. E essa mudança vem ocorrendo, se a gente observar, junto aos jovens nas escolas, um trabalho muito bacana que os professores fazem, estimulando essa mudança, esse pensamento diferenciado, a mídia que publica livros, enfim, vários filmes e trabalhos a respeito, que vai fazendo com que lentamente a gente tenha uma mudança. Então, do que foi nosso tempo de avós, que eram
não eram consumistas, porque não existia shopping, TV, celular e outros recursos naturais muito bons, mas que têm que ser consumidos e administrados conscientemente. Então, quando se fala em desenvolvimento sustentável, não pode existir isso sem um consumo também sustentável e sem desperdício. Sim, se nós pararmos para analisar, o que tem de desperdício de alimento no planeta Terra não era para ter fome em lugar nenhum do planeta. São milhões de quilos de comida que são desperdiçados em todos os segmentos do transporte, da estocagem, da produção, até chegar em nossa casa, mais de 60% a 70% se perdeu no caminho, não é verdade? Então, nós precisamos refletir. O sentido de eu vir participar é para fazer com que as pessoas entendam e usem essa reflexão. Não pode existir desperdício. Nós não podemos, às vezes, desperdiçar recursos naturais porque eles não são renováveis. O petróleo vai ter um limite de tempo, a água potável e próxima às grandes cidades também vai reduzindo, e os problemas vão se tornando trágicos. A gente vê isso com as barragens lá em Minas Gerais, né? E o homem continua a ganância de usar os recursos e querendo algo que não há necessidade. Então, precisa o quê? Existir um bom senso. Isso é difícil de conseguir, porque todo mundo acha que tem direito de ter um carro zero. Entre ter direito e ser viável, isso há uma diferença muito grande. É onde a gente precisa parar e pensar. Então, brincando aqui com a população do planeta, já pensou quantas escovas de dente o planeta consome para os 7 bilhões e 600 milhões de pessoas que existem hoje? É grande, né? Se todos usarem esses recursos, vai acabando, vai extinguindo, vai existindo um consumo que não é sustentável. Hoje, a China e a Índia respondem por quase 40% de toda a população do planeta. O Brasil já passou os 200 milhões. Aí eu lembro de uma música dos anos 70 que falava assim: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. 90 milhões em 1970. Hoje nós somos 200 milhões. Quantas vezes a população do Brasil cresceu? No mínimo 2,5 vezes a população de 1970. E era o tempo do Fusquinha. Ah, saudade do Fusquinha, né? Uma delícia. E o Brasil cresceu em cima de um Fusquinha, não é verdade? Era um show. E hoje a gente tem uma indústria muito forte na automobilística, devido à presença das estradas, o pouco investimento em ferrovias, fazem que os caminhões sejam intensos nas estradas e causando muitos acidentes e prejuízos, né? Então, a grande questão é que o desenvolvimento não é sustentável porque o nosso consumo também não é. Então, temos que refletir. Será que a gente precisa de tantos sapatos em casa? Será que a gente precisa de ter tantas coisas que no final vai ser desperdiçada e jogada fora? Então, para entender esses princípios, devemos compreender que somos filhos da Mãe Terra. Sim, quem gerou o ser humano é o planeta Terra. O planeta Terra é o local onde a gente vive, onde a gente desenvolve nossas atividades. Então, se todos nós causarmos danos ao planeta, nós estamos causando danos
a nós mesmos, às nossas famílias. Outro ponto importante é que o ambiente natural no planeta gerou as condições do surgimento dos seres vivos. Se analisarmos a pré-história, a mudança foi fenomenal, mas só que num intervalo de tempo muito grande, milhões de anos. Enquanto que hoje, devido ao desenvolvimento industrial, à tecnologia, ao avanço, ao uso de recursos sofisticados, o homem avança num limite ou acima do limite de velocidade. Então, a interação entre o ambiente natural, que é o que nossa mãe Terra, nosso ambiente natural, nós vivemos e dependemos desse ambiente natural, não é verdade? Somos frutos desse ambiente natural, e aí a gente tem nosso ambiente interior. Esse ambiente interior é que deve ocorrer a mudança, a alteração de postura, né? Continuando, o nosso presidente, Daisaku Ikeda, nosso mestre, a gente tem muito orgulho porque todos os anos ele encaminha à ONU propostas com sugestões de mudança. E muitas foram adotadas. O caso dessa década, né, até 2030, que é o desenvolvimento sustentável, né? É o desenvolvimento das estruturas sustentáveis. Nós também temos que ser sustentáveis enquanto ser humano e pessoa. Fazermos uma sociedade também sustentável, sem desperdício. Ele diz assim, que a visão budista entende que existe o microcosmo, sou eu, está aqui dentro de mim, e o macrocosmo, que é esse maravilhoso universo. Então, dentro disso, o budismo afirma que a vida interior dos indivíduos corresponde à vastidão do cosmo exterior do mundo dos fenômenos. O mundo interior vibra com a limitada energia da benevolência, do amor, da sabedoria, energia essa da razão, assim como as várias emoções, impulsos e desejos. A cada instante, essa energia surge de dentro para criar. Essa energia é vida, um enigma, uma joia preciosa. Em interação com o cosmos que habitamos, um novo ser, um novo mundo surge a cada momento, a cada instante. Então, quando o nosso cosmos interior está em harmonia dinâmica, sua energia é criativa e positiva, comunicada ao mundo em ondas de alegria, encontrando uma expressão concreta nas ações marcadas pela razão, sabedoria e benevolência. Em contraste, quando o nosso cosmo interior, eu, aqui dentro de mim, né, não estou em ritmo, eu começo a perder essa energia e começo a apresentar aspectos destrutivos que fazem com que tornemos cada vez mais agressivos e dominadores, como a cobiça e outros impulsos obscuros. Afinal, a gente quer tanta coisa material para quê? Todos nós caminhamos para um fim, para um novo recomeço. Então não adianta ficar acumulando coisas, não vai levar nada disso, não é verdade? Nós precisamos pensar coletivamente, pensar no bem-estar de todos. Então, a desertificação exterior do planeta corresponde exatamente à desertificação espiritual da vida interior. Então, o que nós somos dentro de nós, o ambiente onde eu moro, onde eu vivo, onde eu me relaciono, é o mesmo. Não existe diferença. O ser interior é exatamente aquele que vai se manifestar na sociedade. Então, a forma como nós relacionamos nossa vida interior está intimamente ligada à forma como
nos relacionamos com nossos companheiros, nossa vida na sociedade. Mas a natureza íntima e mutuamente interativa da ecologia da Terra, o sistema desse planeta fantástico, que chamamos erroneamente de Terra, é o planeta Água. Água, planeta Terra. Linda música, né? Guilherme Arantes. Mas a chave para transformar tudo isso é a vontade consciente nas profundezas da vida do indivíduo, focando inicialmente nossa vida interior, nosso relacionamento com nós mesmos. Eu mudo, o lugar onde eu vivo muda, a vila onde eu vivo muda, o país onde eu vivo muda. Então, eu mudo, o mundo muda. Esse é o caminho. O budismo objetiva direcionar a luz da sabedoria budista para o exterior, para revelar a natureza verdadeira e original de todos os fenômenos. Esse assunto é extremamente interessante, não é verdade? E eu fico pensando, né? E quando acabar o petróleo? Aí nós vamos consumir hidrogênio. Só que aí você vai quebrar a molécula da água, né? E o hidrogênio vai ser suficiente para a ganância humana? Então nós precisamos refletir, né? Que essa rede de relacionamento mútuo, que se estende para o exterior, chamando de sociedade, ela abrange os mais distantes limites do universo. Dessa forma, o budismo vê todos os fenômenos como do universo. Não somente aqueles que são explicitamente vivos do ponto de vista biológico, como partes integrantes da vida, como entidades vivas. Então, na realidade, que resultado trará e o que vai acontecer com o universo no futuro? Esse é o ponto importante. O tempo não existe. O que existe é o agora. Então, mudamos o agora, mudamos o daqui a pouco. Pelo esforço humano em todos os tempos. Só essa jornada já terá valido a pena. Para encerrar, apesar que o assunto vai muitos dias, né? Muito gostoso a gente falar sobre o lugar onde eu vivo. É gostoso falar da nossa Mãe Terra, do nosso planeta maravilhoso. Ou alguém está querendo comprar uma passagem para Marte. Lá não tem o que tem aqui. E até chegar a ter o que tem aqui é realmente muito difícil e impossível. Então vamos cuidar da nossa casa. Que tal? Nossa tendência como ser humano é nos entregar à inércia. Independentemente de quanto nossa determinação tenha sido forte no começo, quando isso acontece, apesar de aparentarmos estar realizando grandes esforços, na realidade perdemos o impulso e acabamos não chegando a lugar algum. O que nos permite sair desse impasse é a disposição para o desafio, a consciência de que tudo começa a partir de agora, a partir de hoje. Espero que vocês mantenham sempre uma vibrante fé na humanidade, que sejam transbordantes de renovada esperança. Um grande abraço a todos, muito obrigado e tenham uma ótima noite. Alguma pergunta, estarei à disposição respondendo-as. Senhor Orlando, muito obrigada, que maravilhoso! Falar do meio ambiente, da nossa vida é realmente assim incrível, né? E, temos uma pergunta aqui do senhor Lisandro Alves, que eu não sei quem é, ele colocou aqui assim. Ele é o filósofo, Sócrates.
Ele colocou assim: o consumo baseado em mordomia nos fada à extinção? Com certeza. Se você prestar atenção, o planeta sempre vai buscar o equilíbrio. O caso do coronavírus hoje, o papel desse vírus na sociedade mostra claramente que ele parte do processo de equilíbrio da natureza. A mãe natureza desenvolve cada coisa maravilhosa, não que eu concorde com o que está acontecendo, mas são processos, né? E o Buda sempre ensinou que nascemos, envelhecemos, ficamos doentes e vamos vir a falecer. Com o desenvolvimento das vacinas, o mundo avançou muito. As doenças reduziram, né? As crianças começaram a ser mais bem cuidadas. Eu passei por coqueluche, sarampo, difteria, um monte de doenças. Porque não tinha vacina, tinha que enfrentar na coragem, né? Hoje, os recursos são muito grandes. E se a gente tomar um pouco de cuidado com a higiene e prestar atenção, nós conseguimos vencer essa situação, essa circunstância. O que a gente não pode é ter medo do hoje. Como se tivermos tanto medo assim do hoje, não vai mudar. Então, mordomia é parte das pessoas que são conduzidas à escuridão fundamental da vida. Pessoas que pensam apenas nela, que vão buscar consumir imensamente coisas que aquele que não tem recurso não tem acesso. Então, esses sentimentos ruins, eles estão na gente mesmo. Ter a mordomia, ter essa ganância, esse desejo, somos nós mesmos. Você vê os políticos de hoje, todos eles são gananciosos, todos iguais. Não escapa um que não tem interesse de ter uma vida luxuosa. E eu pergunto, o que ele ganha com isso? O vírus vem, leva os entes queridos dele e ele não consegue sobreviver a essa circunstância. Então, todos nós estamos caminhando de uma forma desequilibrada, mas a Terra vai buscando o seu equilíbrio. Por isso que existe uma parte no estudo, chamam-se acidentes naturais. Terremotos, furacões, né? Eles fazem graves destruições, criam grandes problemas. Mas ele não está consciente que ele está destruindo. Ele sempre existiu antes do homem. Então, para ele, é um fenômeno natural. E para nós, ele é uma tragédia, violência. Né? A gente invadiu os espaços dos rios, ocupou os espaços, o rio transborda, causa enchente, e a pessoa foi morar onde? Do lado do rio. Aí o rio não presta, o rio é isso. Aí ele joga lixo no rio, porque é mais próximo, né? Não é? E aí o que acontece com o rio? Ele devolve o lixo, né? De alguma forma vai vir o lixo de volta, né? Então, desperdício zero e um consumo realmente sustentável é o equilíbrio. Não que a gente vai poder consumir petróleo eternamente. Ele acaba, é um recurso natural finito. Senhor Orlando, seguindo essa linha de pensamento, de raciocínio, né, vamos dizer assim, uma vez um homem me perguntou de onde vem o pensamento e eu pesquisei, mas esse homem receberá a minha resposta futuramente. Seguindo essa linha de raciocínio sobre consumo e sobre o avanço da tecnologia, eu poderia perguntar para o senhor, então, essa tecnologia de cuidado para que nós hoje, seres humanos, tenhamos vacinas, lenços umedecidos, fraldas, visto que o senhor falou que passou por coqueluche, sarampo, catapora, até, então, sem vacina, provavelmente fralda descartável era algo visto... Não existia. Né? Justamente, aí chegou nesse ponto, eu tenho 4 filhas e tenho uma que produz, né, uma quantidade de lixo em relação a essa fralda. Alguns anos atrás não existia.
O senhor não acha que essa tecnologia, esse cuidado, em produzir cuidados, produtos para cuidados, para que nós não adoecemos, não faça o efeito contrário? Ao invés de não adoecermos pela criação de produtos, isso não seria nocivo à nossa vida? Porque o senhor passou por todas essas doenças sem essas tecnologias vamos dizer assim, de salvar aquilo que poderia ser letal. Hoje, nós temos vacina e todos esses outros produtos que produzem muito lixo e interferem no nosso meio ambiente. Isso, de certa forma, não estaria aí gerando o efeito contrário do que se promete? Não, na realidade, eu devo agradecer a uma grande mãe que eu tive, né? E pai, que nunca me ensinaram sobre soberba, ganância, nunca se preocuparam em me dar tudo o que eu queria. Na realidade, eles me deram o mais precioso. É honestidade, é comportamento, atitude na sociedade, respeito ao próximo. Isso eu tive no meu berço. E tive em quantidade e profusão. E nem por isso, quando eu consegui minha independência financeira e melhora da minha condição de vida, eu saí por aí destruindo tudo. Porque o que faz a mudança no ambiente é o caráter, a atitude, é como nós nos comportamos. E a gente vê hoje, gospem no chão, jogam bituca de cigarro, chiclete, né? Um consumo absurdo, cada vez trocando sapato. Dá a impressão que nós somos centopeias, né? Tem 10, 20 pares de sapato. E o pior é que o sapato fica lá, você usou 2 vezes e vai para onde? Para o lixo. Às vezes nem doar você doa para outra pessoa. E tão superficial que vive. Então, o grande lance do budismo é a busca interior. E eu tenho a resposta para pensamento. Eu entendo da seguinte maneira, que o pensamento surge da condição de vida interior do ser humano. Né? Se nós tivermos uma condição de vida terrível, como eu acabei de ler agora, né? E conversar sobre isso, a resposta dos nossos pensamentos é proporcional ao que eu sinto. Então, aí vem a grande questão: penso, logo existo? Olha, eu vou desmentir o sábio. Como é que pode? É que eu aprendi com outro sábio. Daisaku Ikeda me ensinou que por sentir e pensar é que eu existo. Pensamento não me dá o direito de sentir. Ele é o efeito do sentimento. Não é verdade? Sim. Então, pensar por esse... as respostas são simples, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, o que importa? O que você vai fazer com essa informação? Então, não adianta ser uma enciclopédia ambulante, como Einstein falou, né? Foi criticado, né? Nossa, o senhor é um sábio, todo-poderoso, gênio. Ele falou, eu entendo que eu não sei tudo como gênio, mas eu sei a resposta em 5 minutos. Ou seja, ele ia buscar a resposta. Nós não temos que carregar um cabeção cheio de coisas. Já chega o lixo que a gente tem no coração, ainda mais na cabeça. Senhor Orlando, Oi. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Fernando Pepato. Ele colocou assim: Senhor Orlando, poderia tecer comentários a respeito do que o budismo de Nichiren diz sobre o pós-morte terrena? Olha aí que coisa interessante. Existe a pré-morte também terrena, quando o indivíduo não pensa, ele só é conduzido pelas reações do organismo e da mente, né? Ele não é senhor da mente. Então, isso também é um tipo de morte. A pessoa morre porque não acredita em si próprio. Eu acho que a pior morte seria essa. E com relação à pós-morte terrena, esse próprio livro, Vida, um Enigma e uma Joia Preciosa, aborda esse aspecto. Né? Se nós somos a união temporária dos elementos, isso. O que acontece quando falecemos?
o que acontece quando falecemos? Se a gente pensar bem, a morte é uma coisa maravilhosa, porque você não paga mais IPTU, não paga boleto no banco, não se preocupa quem vai pagar o enterro, não é? É uma coisa incrível, né? E deixa para os outros essa situação. Isso é uma brincadeira, né? Na realidade, essa união temporária dos elementos e a causas que a gente fez faz com que a gente venha a nascer, né? Então, depois que o corpo perde toda a energia vital, a gente percebe isso indo num velório, num local, você enxerga como um boneco de cera, não é verdade? Não tem vida. Nem poderia tê-lo, né? Porque ele já atingiu o limite no corpo, né? Então, a gente faz a volta a esse imenso macrocosmo, que nós somos parte desse macrocosmo. Somos união temporária em função da lei de causa, simultaneidade e efeito, dentro da vida de um pai, de uma mãe, que faz com que a gente tenha o direito de nascer, né? Então, esse pai e essa mãe, muitas vezes, não está nem aí com o que está acontecendo, né? E a gravidez acontece. Então, quem pediu para nascer? O filho pediu para nascer? É difícil a gente responder isso, né? Porque a gente escuta do jovem, eu não pedi para nascer. Eu já ouvi uns bilhões de vezes essa palavra, né? Não pediu. Se a gente não pediu para nascer, por que a gente nasceu? Não sei o que eu vou fazer com essa resposta, mas eu entendo assim. Se eu tenho uma lei do universo chamada causa, simultaneidade e efeito, tudo que surge, que inicia, que se cria, é o início de um processo que vai gerar um resultado. Esse resultado pode ser latente, como depois se manifestar mais lá na frente, né? É o caso da namorada, né? Que critica a mãe do rapazinho, achando que ela não está prestando atenção, que ela não sabe o que ela pensa. O áudio dele. Desculpa, é que o computador quer economizar energia, ele está avisando que eu estou gastando muita energia. Essas coisas modernas, né? Então, pós-morte terrena, voltamos à energia da qual nós somos constituídos. E se você analisar bem, vida é uma coisa que se cria do nada, não é? E há uma constante criação. Então, Charles Darwin, quando caminhou pelo planeta, foi chamado de maluco, né? Porque as religiões dominantes na época o criticavam por querer derrubar o conceito de Adão e Eva, né? Dizendo que tudo surgiu desse princípio. Não, tudo surge dessa vida maravilhosa que é constituída no universo. Energia pura, em constante transformação. Tem uma máxima também bacana de pensamento que diz assim, né? Tudo se transforma, não é isso? Nada se perde, se destrói, tudo está em constante. Nossa vida também é assim. Bom, se a minha vida é assim, a vida do universo é igual. Por quê? Porque eu estou dentro do universo, não estou fora. Então, essa energia que constitui o ser humano se esvai, né? Volta à condição original e vem a renascer, dependendo da causa que fez com o papai e a mamãe, né? A gente pensa que vai nascer uma joia rara e aí pega um pestinha na vida, né? Que está dando troco na gente para a gente aprender, né? E muitas vezes a gente fez causa com esse filho ou essa filha para ele nascer na nossa vida, né? Nós não sabemos o momento que engravida, mas quem está nascendo sabe o momento e quem ele escolheu. Então, quem pediu para nascer? Fui eu, senão não teria nascido. Seguindo essa linha, senhor Orlando... Vamos fazer uma live sobre esse assunto lá no futuro? Vamos sim.
Ele é muito extenso. Eu quero fazer uma pergunta, senhor Orlando, porque foi falado sobre a morte terrena. E eu, esses dias, escutando um podcast de um pensador contemporâneo, o Cortella, o Sérgio Cortella, ele acredita, assim, que ele escolhe pela cremação, visto que a nossa população, até mesmo como o senhor disse no estudo de hoje, ela vem numa crescente, né? O Brasil, em 70, tinha 90 milhões, né? Em 2020, nós temos 220 milhões. Ou seja, mais 50 anos, teremos aí 500 milhões de brasileiros em terra geográfica. Quando nós morremos... Com fralda descartável. Com fralda descartável. Então, será que a partir de agora, tendo esse estudo de eixofúria, de inseparabilidade eu e do ambiente, será que eu não teria que começar a pensar até no meu, quando a minha energia volta ao universo e o meu corpo aqui apodrece, será que uma forma para que eu possa manter esse ambiente limpo não seria melhor cremar do que enterrar, visto que nós comemos, né, produtos industrializados, remédios, isso de certa forma não prejudicaria o nosso solo? Isso de certa forma, em enterros aí de grande escala, o corpo passando por esse processo de decomposição não atingiria os nossos rios? Ele não atingiria também essa coisa venosa que é o nosso corpo, né? A matéria orgânica em decomposição não afetaria também as nossas plantações, aos nossos animais? Isso teria alguma correlação ou não? O nosso corpo, ele entra em harmonia com a terra, com a mãe terra? Se você pegar a filosofia indígena, ela segue exatamente o que Mamãe Terra planejou, né? A degradação da matéria orgânica é um ciclo, né? Se você pegar os ciclos que existem, o ciclo da água, por exemplo, chamado ciclo hidrológico, a água no planeta nunca vai acabar. Para acabar a água, precisa acabar a atmosfera. Então, não acaba a água, ela recicla. O que vai acabar é a água potável em alguns lugares devido ao desenvolvimento e à superpopulação. Mas a água em si, ela vai continuar, vai chover. E hoje, nos cálculos de engenharia de drenagem urbana, está totalmente defasado. Então, hoje chove de uma vez só o que deveria chover em uma semana, dias, sei lá. Então, não existe estrutura urbana para fazer a drenagem de tanta água. E o desperdício dessa água, né? Que hoje, muitos prédios nas grandes cidades, como São Paulo, estão aproveitando a água da chuva, né? Os recursos naturais, eles estão ficando mais distantes, mais caros e onerosos, né? E só para lembrá-los que eu lavei muita fralda das minhas filhas, viu? Já passei ferro em muitas fraldas, fralda de algodão. Então não há necessidade de caminhar por esse lado, né? Deixa para os pais pegarem o número 2 da fralda. E a número 1 as mamães podem cuidar, né? Então não haveria nenhum choque, é um equilíbrio, né? Eu passei muita fralda, que saudades. Como sem ter muita consciência, eu colaborei com o lugar onde eu vivo. Eu acho que isso é muito legal, né? E não dei lucro para a ganância das pessoas. A gente encontra a pessoa pedindo esmola na rua, às vezes falando assim que precisa comprar fralda descartável para a filha. Se falasse assim, eu preciso de comida para comer, eu acho que é mais importante do que a fralda, não é verdade? Então, as prioridades... Oi. Desculpe, continue. Não, pode Perdão. falar. Vocês que estão no comando. Outra pergunta já, mas pode continuar. Outra? Puxa Opa! vida. Quase meia-noite, ó. Vamos encerrar. Só tem mais uma só aqui, ó. Sim. O suicídio é uma coisa terrível, né? Apesar da morte aparentemente trazer paz ao indivíduo que morreu, ele, na realidade, fez a causa para ter o efeito, e no instante que comete o suicídio, ele faz uma causa para sofrer muito grande.
E não vai transformar isso facilmente. Vai ter várias e várias vezes que vai renascer como ser humano e vai sentir o desespero, problemas violentos com relação àquilo que levou ao suicídio. Porque nenhum suicídio, na realidade, é uma coisa boa, né? Nada disso é bom. Isso vem trazer causa muito negativa para a vida do indivíduo. Então, é terrível quando uma pessoa se suicida, porque ela abandona o direito da vida, né? E isso muitas vezes envolve família, envolve o berço onde ela foi criada, enfim, há uma série de motivos que faz com que se cometa o suicídio. Mas existem pessoas que se suicidam inconscientemente. Quando você pega uma Castelo Branco em dia de chuva, em alta velocidade, qual é o risco que você tem para se suicidar? Não Muito se grande, pensa né? dessa forma. A gente não pensa, a gente pensa na matemática da coisa. Mas não. Se você analisar bem, quando a gente cria o risco da nossa própria vida, você está buscando o quê? Indiretamente um tipo de suicídio. Você está criando a causa para que isso aconteça. Não é só o fato de eu fazer comigo mesmo, mas quando a gente provoca um grande acidente e vem a morrer, envolvendo outras pessoas também, não deixa de ser uma forma de suicídio. Inconscientemente a pessoa agiu, né? Com a droga, com a bebida, enfim. A gente vê cada coisa que acontece, né? Tem situações incríveis, né? Que acontecem. Então, na Castelo Branco, depois do quilômetro 57, é uma curva, um carro que vinha sendo dirigido por uma pessoa capotou ali, saiu da estrada, né, devido à alta velocidade, capotou. Aí do outro lado vinha duas senhoras, né, duas mulheres num carro, ele capotou e caiu em cima de quem? Dessas senhoras. Isso é um fato que aconteceu, né? Se você analisar bem, ele criou a condição para a própria morte dele, não é? Levou junto pessoas que muitas vezes você vai falar assim, puxa vida, elas não tinham nada a ver com isso. Se a gente não tinha nada a ver com isso, a gente não estaria naquele momento, naquele local para passar por esse problema. Então, a vida é um enigma, é uma joia preciosa, né? A Gislene fez. É só mais uma pergunta, senhor Orlando, que a Gislene fez aqui. Vou colocar. No budismo, Sim, podemos entender a cremação? claro, claro, sem problema nenhum. Porque nós devemos estar preocupados com o conteúdo da pessoa que faleceu, né? Nas nossas orações, no nosso sentimento, no nosso chorar, na nossa tristeza, nos nossos lamentos. Nós não estamos questionando o corpo, que para nós não é mais importante à medida que o chefe que usava aquele corpo, o gerente daquele corpo, ele seguiu um outro caminho, limitado muitas vezes por uma série de motivos. Então, não existe problema nenhum em fazer a cremação de um corpo. E existe um procedimento, né? O atestado de óbito tem que ser assinado por 2 médicos, tem que ter comprovação da morte, enfim, uma série de motivos. E aí a cremação é aceita nos lugares oficialmente existentes e é feita a cremação. Meu pai e minha mãe, que não são cinzas, eu tive a oportunidade de fazer dessa forma. E hoje eles estão lá no centro campestre, não eles, simbolicamente representando, né? Eu já tenho minha gaveta esperando também. Já pensou? Olha o tamanho do cara. Se for enterrar, eu ocupo muito espaço na terra, né? Então, por ser desse tamanho, não vai dar 1 quilo de cinzas. Então, a economia para o meio ambiente é muito grande. Maravilha. Senhor Orlando,
Obrigada. Eu que agradeço. Bom, agora mês de junho também é mês do também não, é o mês do meio ambiente, né? Tem muito tema, muito assunto ainda para falar a respeito e podemos continuar ainda com esses estudos, pois é muito importante, né? Seria importante cada um de nós plantar uma árvore. Não importa onde, que tipo, né? É tão importante essa árvore, ela representa a vida para o planeta, né? Você imagina quantos milhões de anos demorou para se formar a Amazônia, né? Uma estrutura complexa. A Mata Atlântica é uma coisa fantástica. É uma interação entre as espécies. A gente olha essas matas, essa vegetação, você não vê briga, você não vê uma árvore roubada a outra, você não vê agressão. Enfim, é um ambiente maravilhoso onde existe o equilíbrio, a harmonia das espécies. Não que não ocorra a morte de uma espécie, a morte de alguma árvore, mas isso não é provocada pela escuridão da vida da pessoa. Elas próprias, elas fazem, vamos falar assim, eu estou vivendo e fazendo a minha parte. Se você, como humano, fizer a sua parte, então todos nós ganhamos. Eu como árvore e você como ser humano. Porque na hora do calorzão, quem não quer uma sombra? Pois é. Estacionar o seu carro, o que você pensa primeiro? Vamos achar uma sombrinha aí para pôr o carro. Nessas horas, a gente sente o valor dos nossos parceiros de vida, né, chamado indivíduos arbóreos. Eles são chamados de indivíduos arbóreos. Olha que bacana. Maravilha. E isso também tem Myoho. Orlando. Tá, então. Eu estou ouvindo. A gente nunca sabe quando trava, quando cai, quando, né? Isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Então, assim, vamos lá, então. Parabéns. Vocês fazem um trabalho. Vou contar para todo mundo o que é o Myoho. Oi? Que o senhor falou que toda a vida tem o Myoho. Na realidade, Myoho é essa energia do universo. Essa energia que cria a partir do nada. Você já parou para pensar? O planeta é uma bola de fogo quente pra caramba. E ainda é, né? Se nós analisarmos o sentido de existir dos vulcões, eles são válvulas de alívio de pressão do subsolo, onde ocorrem explosões ainda atômicas do magma, que salta pelas saídas dos vulcões, constituindo muitas vezes ilhas, né? Caso do Japão. O Japão é fruto dessa movimentação do magma vulcânico, né? O Havaí, então, é o mesmo. O Havaí continua crescendo. Cada vez que o Kilauea lá funciona, ele gospe essa magma, isso vai se solidificando e aumentando. E, de repente, em alguns passar de dias e tudo, começa a surgir a vegetação naquela magma. Aí você fica pensando assim, vida, um enigma. Joia preciosa. Muito Então, bom. Myoho é lei mística, não no sentido de místico esotérico, no sentido de inexplicável, do ponto de vista de quem vive no planeta Terra, né? Tá bom? Sim. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Muito obrigada, senhor Orlando. Imensa gratidão por estar aqui presente. Contando. Esse papo é adorável. Afinal, nós estamos falando da mamãe natureza, né? Sim. Aqui sustenta a nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente come um alface, a gente tem que lembrar disso. Com certeza. Pode deixar, vamos lembrar. É sempre bom salientar que tudo aquilo que é bom vem da terra, né? E tudo aquilo que nos faz mal fomos nós que produzimos através da indústria. E tudo volta para a terra. Tudo volta para a terra. Sejamos gratos,
né? Não benevolentes. Benevolente é ela que nos permite estar aqui, né? Se você parar para analisar, o micro-organismo, as bactérias, vírus, protozoários, são micro-organismos, não visíveis a olho nu, né? Mas eles são também myorro, fazem parte dessa lei da vida. E a gente tem isso ativo no nosso intestino, né? Gerando condições para a gente continuar a viver. Então, é uma parceria fantástica. Por isso que é um enigma e é uma joia preciosa. Vamos então? Boa noite, senhor Orlando. Muita gratidão. Eu que até agradeço. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. A gente precisa desculpa. Tchau. Então, pessoal, foi isso aí, né? Chegamos ao fim de mais uma live, hoje com alguns problemas técnicos, mas que com o tempo a gente vai aprimorando. Muito obrigado a todos, que vocês possam ser gratos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Gislene. Melhor assim, mandou ali um recado, Rafaela. A Virgínia é do Rio de Janeiro, gente. Ela não é de São Paulo. Ela me disse agora que ela viu. O Celso, que junto com o seu pai assistiu, né? A senhora Rose e as demais pessoas. Rafaela, todo mundo que deu um oizinho aqui pra gente, e quem não deu, mas que está participando também. Nossa imensa gratidão por vocês estarem aqui com a gente, né? Apoiando e aprendendo também, como a gente também está aprendendo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Pensem, vocês fazem parte da Terra e a Terra faz parte de vocês. Muito obrigado e boa noite. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Tchau, tchau. Até a próxima.